Fala pessoal, estamos de volta aí com o Hawk Talks número 30 e hoje a gente está com um convidado aqui super especial, Adolfo Sortica, CEO e fundador da Blips. Obrigado por ter vindo aí, Adolfo. Aceita o convite, a gente bater um papo bacana aí. Prazer é meu, galera, estar aqui, né, com o Julian, ser convidado, poder falar um pouco com vocês sobre a trajetória do nosso negócio, a gente trocar experiência, então vamos embora, né? Cara, bom demais. E assim, bacana que eu conheci, né, tive o primeiro contato com a Blips, acho que lá em meados de 2021, e era um cenário, e aí agora que eu voltei a ter contato de novo, é um outro cenário, assim, muito diferente. E aí, Adolfo, eu queria que você contasse, assim, cara, como começou isso, né? Até um pouco ali da sua história pessoal mesmo, com o empreendedorismo lá atrás, pra gente depois entrar aí pra falar da Blips. Tá. Sou daqui de Uberlândia, já empreendo desde 2001, então minha jornada é toda empreendedora. Para quem é daqui deve lembrar, eu tive a Ideal Cartuchos, que era ali de frente ao Edifício 2000 na Cesar Alvim. Famosa. Bem pequenininha, 2x2, recarregando os cartuchinhos ali pro pessoal dos prédios, né, pras casas. Era uma época bem interessante e desbravadora. Aí depois vim na trajetória empreendedora, começando a fazer importações da China, dos Estados Unidos. Em 2011 abri a Ideal Distribuidora, aí já foi um e-commerce que a gente começou a vender a nível nacional, algumas peças, algumas impressoras. E em 2019 abri a Blips e de lá pra cá a gente vem achando aí um fluxo, né, diferente do que eu não consegui em 20 anos fazer. Em 5 anos nós estamos fazendo muito mais, né? Então tá. E essa virada ali para você começar a importar, o que foi que você viu a oportunidade de mercado? O que foi que você trouxe esse olhar aí da importação desses equipamentos? Cara, eu meio que fui obrigado a importar, né? Porque na época eu tinha comprado um lote da Receita Federal de máquinas apreendidas, que eram da Cônica Minolta. E nessa época eu entrei em contato com a Cônica e eles falaram que não iria me vender nada porque eu não tinha comprado no Brasil. Aí eu fiquei com 73 máquinas sem ter como ter peça, sem ter como ter suprimento. Eu falei, agora lascou, né? Tô ferrado. E aí... Você foi jogado nesse lance de importação, né? Aí eu falei, não dá nada não, nós estamos acostumados a sofrer, então vamos partir pra cima. Aí foi... Empreender no Brasil sofre? Não dá nada. Aí comecei a mexer com os Estados Unidos. E a China, ela veio no sentido de diminuir os custos das compras dos Estados Unidos, né? Então, eu entrei em fora, eu não sei nem falar inglês, então foi um negócio meio que na raça. E construímos essa importação via Estados Unidos, aí quando iniciou, né, a importação, você começa a ver novos negócios, novas oportunidades. Aí eu comecei a trazer outros tipos de produto, não só Cônica Minolta, eu comecei a trazer de todas as outras fabricantes japonesas. Montei a Ideal, igual eu, tinha um monte de clientes que também tinha essa negativa do fabricante. E aí o site começou a vender para todo esse público que tinha máquinas paradas e que ele não tinha acesso ao suprimento, né? Você começou então a atender o seu concorrente, é isso? Sim, mas em setores diferentes, porque na época eu vendia as máquinas, mas só aqui, né? Que eram as máquinas que eu vendia em Uberlândia e região. E o site virou um fornecedor de peças e suprimentos para todo mundo que era igual eu nas regiões deles, né? Sim. Então, acaba que eu criei um novo business, né? Porque eu não tinha a venda de suprimentos a nível nacional e não concorria comigo mesmo nas vendas de equipamentos aqui na região. E para o pessoal que está ouvindo entender, são máquinas de comunicação visual, né? Exatamente. Nós tínhamos as impressoras de gráfica rápida e as plotters para comunicação visual e gráfica rápida. E esse o mercado que nessa época aí estava bastante alta, né? Ali
2019, estava crescendo bastante, né? Eu já, lá em 2005, já tive plotter de recorte, fazia adesivo recortado, vendia. é, Tinha aquele. Foi quando aquele filme ficou famoso, lá, Velozes e Furiosos. Aham. A gente fazia as coluninhas de marca de carro, né? E vendia no Mercado Livre. Isso lá em 2005, 2006, foi quando começou a chegar essas máquinas de recorte no Brasil, né? Foi. Essa época que eu tô mencionando é uma época anterior à Blips. Porque Sim. quando eu iniciei a Blips, eu parei de negociar essas máquinas que eram de impressão de copiadora. Por quê? Porque eu vendia máquina usada, que eu trazia importada, de leasing lá da GE, remanufaturava elas aqui e oferecia ela por 20, 30% no valor de uma nova. Legal. Tá? Aí quando a Blips nasceu, em 2019, aí eu só utilizei a plotter de impressão na Blips, porque eram equipamentos que eu já importava da China novo, entendeu? Sim. Então, meio que soltei o negócio, até vendi minha empresa de locação que eu tinha na época, eu alugava máquinas coloridas de impressão, cobrava por cópia aqui na região, né? E aí eu parei, vendi ela, passei para frente e foquei na Blips com um novo modelo, com equipamentos novos. Aí a Blips começou com uma máquina só, ficou 2 anos com um único SKU, né? Pra gente ir testando a escala, Validar, fazendo tudo. a validação do modelo de negócio que a gente tinha estabelecido. Ô, Adolfo, e assim, hoje a gente sabe que a Blips ela é um negócio financeiro, né? Uma fintech, né? Ela acabou se tornando uma empresa que tem esse core mais de fintech. Explica pra gente como é que é isso na visão de vocês, assim. A Blips criou, durante esses anos, uma plataforma imensa, assim, tem muita coisa embarcado ali. A gente tem toda a formalização, tem mais de 450 técnicos que são interligados para prestarem o serviço nos clientes a nível nacional. E como nós cedemos crédito para 50% do que o banco nega, então a gente tem um tamanho de mercado assim Gigante. muito grande. E a nossa tecnologia, que é o IoT, que a gente implanta nas fábricas para ser um produto que a gente vai utilizar no nosso portfólio, eu posso colocar em qualquer equipamento. Então a gente está hoje em 7 segmentos. Então aí eu aumento também o meu share Sim. muito, né? E aí nós vimos a possibilidade de a máquina ser o canal de concessão de crédito. Então hoje a Blips ela é uma fintech que utiliza garantias que antes não serviam como garantias reais, que é uma máquina, e ela se transformou numa garantia real e a gente pode conceder crédito através do equipamento. Então, a nossa cabeça ela é 100% financeira. O equipamento ele é o meio, né? É o meio, Não é ele o é o fim. meio. Por isso que ele passa por uma validação, a matriz de decisão, onde ele tem que ser um equipamento que é core do negócio do cliente, um equipamento que ele gere no mínimo 10 vezes de rentabilidade do valor da mensalidade. Ele tem que ser um equipamento que não estraga, que tem uma durabilidade maior, porque a gente sabe que os clientes são sensíveis para gastos maiores, né? Então tem toda uma análise antes da implantação desse equipamento no mercado, mas visando o desenvolvimento do cliente e a rentabilidade do dinheiro que está sendo aportado para as compras dos equipamentos para CAPEX, né? Legal. E quando você fala que esse cliente da Blips é o cara que não tem crédito no banco, não é o cara negativado, é o cara que não tem crédito mesmo, né? Qual é esse perfil aí? Depende, nós temos perfis que são caras que não são bancarizados, que a gente chama de invisíveis. O que quer dizer isso? O cara tem um negócio, ele roda lá e às vezes ele utiliza o nome da esposa ou tem uma maquininha de um parente. Mais informal. Ali, né? Informal. Ele terceiriza com alguém e só vende o produto. Então, quando o banco faz a análise dele, pega um SR lá, vem em branco. É realmente invisível para o banco. Sim. Como a gente analisa ele através de 3 pilares, mas são pilares de futuro, não é o que ele fez no passado. Potencial, né? É o potencial dele de fazer dinheiro com a máquina. É isso que a gente olha.
A gente analisa o negócio, analisa o psicométrico dele, que é a característica humana que é necessária para o empreendedor evoluir. A gente tem esse pilar dentro do motor de crédito. E analisa também o social, né? No social, inclusive, a gente tem IAs, né? Que vai nas redes sociais, faz o link para verificar se o negócio dele tem a ver com a máquina que ele está querendo adquirir, se ele tem postagens frequentes, qual que é a conexão dele com o cliente, se ele tem depoimento. Então, nós temos uma análise para cruzar as informações de acordo com o que ele está pedindo e também de acordo com o que eu vi no lado financeiro dele, porque parte do que eu não vi através do SR, às vezes eu vejo sobre a maquininha, o que ele tem de recebíveis. E aí eu tenho também, às vezes, casos que ele tem algum tipo de apontamento, mas que na nossa avaliação é um apontamento normal dentro do empreendedorismo, que é, em algumas fases, eles passarem por dificuldades. Sim. E aí a gente vê, ele deixou de pagar, às vezes, algum imposto, mas depois ele deu sequência no pagamento, ele continua devendo isso. A gente sabe que os pequenos e micros, se eles passarem por uma dificuldade maior, a primeira coisa que ele não vai pagar é o imposto, né? Então, as nossas análises, ela é de acordo com a realidade do empreendedor. Sim. E não com o tamanho do endividamento que ele tem. Então, a gente vê também bancos que já cederam crédito para clientes, não querem mais financiar, porque o endividamento dele já está chegando no máximo que ele pode ter através da análise do banco. Mas como a gente vai dar para ele uma máquina que vai fazer ele crescer, então a gente já fala, nossa, olha aqui, é bom, né? Então a gente analisa diferente. E é um algoritmo próprio, né? Foi vocês que desenvolveram esse método, né? E hoje, com tantos clientes na base ali, vocês já têm uma base de conhecimento muito grande, né? De parâmetros ali para saber o que dá certo e o que não dá, né? A gente tem 5 anos, né? Que a gente faz esse trabalho. Toda a concessão de crédito foi feita por nós. A gente não passa para outras entidades financeiras fazerem o desconto, né, para esses clientes. O motor sempre foi o nosso e a gente veio aprendendo com ele. Lembrando que a gente tem, né, uma trava que é muito poderosa. Se eu parar uma máquina, por exemplo, que a gente tem lá no portfólio, uma soft para tirar a casquinha. Se o cliente não pagar, eu desligar ela, ficou sem faturar, né? Então, temos esse quesito. Mas aí a gente tem um motor de crédito próprio, a plataforma é própria, as IAs, nós que fazemos elas, a gente não terceiriza tecnologia, venda, pouco, né? A gente tem um canal também que é o mais importante da empresa, que nós mesmos fazemos, Então, dá para falar que além de fintech é uma empresa de tecnologia, né? Porque a tecnologia está em tudo ali dentro do negócio. Ô, Adolfo, você começou na comunicação visual e foi para vários outros segmentos. Hoje são quantos segmentos e quais são eles? Assim? Hoje nós estamos em 7 segmentos. A comunicação visual, confecção, brindes e artesanato. Estamos na estética, no food, através do sorvete, no fitness, que nós temos a esteira, a escada, e estamos também na construção. São esses 7 que a gente tem. Aí, os mais recentes, que são o sorvete, fitness e construção, nós temos menos SKUs. Vão ser, em média, 3, 4 SKUs nesses segmentos, que é agora o que eu vou evoluir em 2025, né? Começar a ter um portfólio mais generoso, vamos dizer assim. E nos outros, aí a gente já passa a ter 20 SKUs. Na comunicação visual, nós somos líder, né? A nível nacional. Hoje, a nossa máquina é a máquina que mais tem no Brasil. E olha que as indústrias japonesas, elas são há 20, 30 anos que elas estão trabalhando nisso. Mas por quê? Porque é um ticket menor, é uma máquina que o acesso é mais facilitado através do nosso modelo de negócio. Então, a gente pegou mesmo, Rúlia, a base da pirâmide. A gente faz essa galera performar
crescer, a gente é apoio nesse crescimento. Então, às vezes a gente tem cliente que começa com uma máquina, depois tem 2, 3, 4, depois ele quer montar uma nova unidade, a gente acessa ele para ser as máquinas e ele investe menos para construir essa nova unidade. Então, ficou bem bacana. Viu? E vocês têm, obviamente tem, né? Mas tem algum case que você se recorda, assim, de cabeça de alguém que, pô, o cara começou lá com uma máquina pequenininho, o cara já tá grande, assim. Cara, eu tenho uns... Hoje a gente está com mais de 3.500 máquinas no mercado, né? No começo, lá em 2019... Até inteirar R$200 mil de locação por mês, foi eu que negociei todas as máquinas, né? Foi no fundo de casa, porque veio a pandemia e comecei a acessar esse mercado, tirei, a máquina não tinha marca, foi uma das coisas que eu coloquei, né? Todo mundo falava, qual que é a sua marca, qual é a sua marca, qual que é a sua marca? Falei, cara, não tem marca não, ela faz o que você precisa, tá aí, Tá certo. pega essa máquina aí, vai trabalhar e ganhar seu dinheiro. Eu coloquei dentro de quarto de cliente, coloquei dentro de garagem. Dos cases, que é a La Casa dos Quadros, que hoje está vendendo mais de 1 milhão, até dentro do Mercado Livre. Caramba. Ele é no morro, ele vendia quadro na feira, ele punha pano e punha os quadros que ele terceirizava, comprava com alguém. E ele montou uma indústria, hoje é um dos maiores vendedores de quadros aí a nível nacional, o Hélito. Então, cases... Como a gente traz a oportunidade para empreendedores, né, que tem potencial, os cases são sempre assim, fantásticos, né? Porque o cara acessa antes algo que ele não iria acessar. Sim. E aí o cara tem a vontade, ele faz acontecer, né? Manda bala. De certa forma, né, vocês estão dando uma oportunidade ali para o cara que eventualmente não teria essa oportunidade e tem um potencial, né, de crescer ali. Adolfo, hoje vocês estão com quantas pessoas lá? Hoje nós estamos com 240 colaboradores. E como é que tá ali o desafio do dia a dia do CEO de lidar com tanta gente crescendo tão rápido, né, em tão pouco tempo? Cara, nem eu imaginava. Eu falo quando você entra numa empresa que ela é disruptiva, que ela cresce muito rápido, nem a gente imagina o potencial que nós temos para chegar no próximo nível, né? Eu comecei lá em 2019, era eu e mais 3 pessoas. Nunca tinha tido a experiência como executivo com uma empresa com mais colaboradores, então foi... Vamos fazer, vamos construir, vamos trazer pessoas. Importantíssimo você trazer pessoas que têm experiência para estruturar algumas coisas, né? E já te dá ali um caminho de como é a condução. Mas é sempre desafiador. Eu falo que o empreendedor, ele morre mais cedo. Né? E aí, às vezes, se ele ganhar dinheiro, ele investe na saúde para durar o mês tanto. Boa. Mas o desafio, ele é imenso. O papel do CEO é resolver problema todos os dias. Então, ele tem que ser forte, né? Aguentar ser o apoio para todo mundo, trazer o exemplo. E cada vez é um desafio desconhecido. Então, os desafios que eu tinha antes, que... Sim, até quando me perguntam, qual que foi o maior problema? Eu falo, o de hoje, os de trás já passou, dei conta de resolver, ainda não é o maior. O de hoje é o maior que nós temos. E aí você começa a ter que aprender novas coisas, né? Lidar com investidor, que a gente está passando por rodada agora, de M&A, estruturação de controladoria, governança, que é um mundo novo também, né? Então, o crescimento e esse desafio, ele é de muito esforço. Você tem que manter uma cultura na empresa, isso é um grande desafio para o CEO, né? Porque a energia não pode cair, a empresa tem que ser vencedora. E quando você está em empresa de growth, a energia é que faz a coisa acontecer, porque nem tudo é mares e rosas, né? Sim. Então, a gente eu fico trabalhando mais nessa dinâmica e diretoria forte. Diretoria forte. Bons, né? É isso, cara. Os caras realmente são diferenciados. A gente trabalha
ali dentro da cadeia de liderança também, para que as pessoas entendam, saibam que a empresa cresce rápido, então o desenvolvimento precisa acompanhar, a gente está sempre de olho, né, nessas outras pessoas, quem são as pessoas que vão subir, como que eu me substituo. Esse é o pensamento sempre, né? Porque a gente sabe que precisa oxigenar, as pessoas vêm com cabeças mais atualizadas para o tempo ideal, né? Então, é um trabalho ali de acompanhamento, resolução de problema. Trabalho de resolver problema manter diário, a energia, né? Cara, a energia. E a Blips tem uma cultura muito legal ali, né? Principalmente ali todo mês vocês estão comemorando as metas, batidas e tudo mais. Falando de números, Adolfo, como que tá, assim? Já bateu a meta do ano? Já. Como é que tá isso? Não, eu não bati no número, mas já bati porque tá fácil, né? A meta desse ano são 200 milhões. A gente, em 2019, fez 2 milhões. Então, assim, realmente a gente acelera o negócio, né? Pro ano que vem, a gente, no mínimo, será 350 milhões, no mínimo. A gente está tentando fazer alguns instrumentos para a gente ter mais flexibilidade e tentar fazer 5 anos triplo dígito em crescimento em percentual. Aí eu vou levar isso para 420, 450, se terminar tudo do jeito que a gente está imaginando, mas já é um crescimento quase que o dobro com o que nós já temos hoje. Esses 200 milhões, se eu bater 65% da meta que eu tenho daqui até o final do ano, eu bato os 200 milhões. E todos os meses para trás, se eu acumular a meta, a gente fez 120% da meta. Então, imagina, eu tenho que fazer a metade do que eu estou acostumado para fazer para eu bater a meta do ano, né? Então, a gente já vê isso como vencido, por isso que eu já estou trabalhando o BP de 2025, portfólio, novos SKUs que vão entrar, porque esse ano, para nós, já está dado como resolvido. E é legal vocês terem essa visão de longo prazo, até para não desmotivar o time ali no seguinte sentido, não, já bateu a meta, então vamos ficar de boa, né? Então isso acaba sendo também um desafio, né? Da galera tá ali buscando porque tá enxergando lá na frente, não só na meta do ano ali, né? Cara, lá a gente tem um formato que é de vencedores mesmo, né? Tipo, pra você ter uma ideia, nós batemos todas as metas desse ano. Todas. Todos os meses nós batemos as metas. A gente coloca e entrega ferramentas, leads, né? Para que eles consigam alcançar e se transformar em pessoas que se desenvolvam, que consigam atingir seus objetivos, até a questão do mindset mesmo. Cara, eu dou conta, porque no começo eles ficam meio com receio, né? Tipo assim, a meta agora é 500 mil, agora é 1 milhão, tá doido, não, custa fazer 500 mil. Cara, mas tá aqui o que você precisa para fazer. Então, quando a gente trabalha numa dinâmica das pessoas conseguirem atingir os objetivos, você entra num outro jogo, que é o jogo de vencedores. E aí, o que a gente faz? A distribuição correta para quem realmente faz o trabalho direito consiga atingir. Então, mesmo que a meta ela tá próxima, para você ter uma ideia, Rúlia, em julho, nossa meta era 20 milhões. Eu falei para eles assim, cara, vamos testar se a gente consegue fazer o baseline do ano que vem, que é 30 milhões, se for 350, 30 vezes 12. Sim. Não é tão simples assim a conta, mas foi meio que conta de padeiro. Vamos acelerar esse julho? Nós fizemos 32 milhões em julho, né? Aí, só que isso desencadeou, né? Em vários outros setores. Teve que entregar mais máquina, suporte começou a ter mais atendimento. Sim. Então, foi um teste, mas eu não posso continuar com esse teste, porque senão ele sai da programação do BP de 2024. Sim. Mas essa é a capacidade do meu time. Então, eu não tenho problema, tipo, tá batido, eles falam, não, cara, vamos bater então mais 50% disso, eles tocam e vai mandando bala. Então, é uma cultura já enraizada
de ser realmente pessoas que buscam o que precisa buscar. E ao que você atribui isso? Ao propósito claro para todo mundo, a questão de cultura mesmo? O que você entende que foi desenvolvido para que essa galera tenha essa visão? Cara, eu acho que vai muito do histórico, do meu, assim, né? De muito esforço, de ir rompendo as barreiras aos poucos, né? Eles terem isso, assim, toda vez que entra alguém, a gente faz o café com o CEO para mostrar que vai ter dificuldade, que a coisa não é um mar de rosas que Legal. vão acontecer se eles não se esforçarem, que a empresa hoje ela é próspera, mas eu fiquei 20 anos sentado na mesma cadeira, que não é a cadeira da pior posição que nós temos de estrutura dentro do negócio. Então, essa construção para eles, né, para eles verem que, lógico, terão pessoas que vão se desenvolver mais rápido, mas que é importante ele ter uma atividade, ser coerente com o que ele assumiu de responsabilidade, e entender que alguém que saiu de baixo pode conseguir algo maior, eu acho que é o que canaliza essa energia. E ele fala, cara, vambora. E a gente também ter essa questão de pegar uma pessoa que tem o seu valor relacionado às suas atitudes, o seu compromisso, a sua responsabilidade, e elevar ela por um nível realmente diferenciado, também traz para ele essa perspectiva. Então, tem vários fatores. Ser uma pessoa simples, não mudar a personalidade do que eu tô hoje com o que eu era antes também. Isso cria uma valorização. Eu sei que isso é do ser humano, né? Eu não tô fazendo Sim. isso por conta Sim. Dessa situação. É perfil mesmo. Mas, no meu ponto de vista, traz a proximidade. Então, eu tô toda semana nos galpões, converso, minhas agendas são com todas as pessoas. Eu não tenho agenda só com diretoria ou só com a gerência, não. Então, eu distribuo para entender lá na ponta o que está acontecendo. Eu estou nos grupos com os técnicos, 450 técnicos, conversando com eles, entendendo como é que está sendo lá na ponta, a questão da garantia, se as máquinas estão chegando do jeito que eles querem, o que a gente precisa melhorar na plataforma para que o trabalho dele fique mais leve, ele consiga melhorar os SLAs. Então, é um esforço, uma comunicação com todo o processo, porque, igual eu te falei, né, a Blips hoje ele é um ecossistema inteiro. Sim. Hoje eu sou o fabricante, porque a gente que manda os projetos, a gente melhora os equipamentos, faz software, firmware dos equipamentos, até a instalação dentro do cliente. E depois ainda tem o pós, né? E depois o pós. O cliente tá saindo, eu tô remanufaturando essas máquinas, tô colocando de novo. E aí eu tenho os técnicos e armazenador que tá guardando lá na cidade, já aparece um cliente na cidade, ele já coloca. Então virou realmente um sistema nosso que ele é meio que autossuficiente. O que faltava era o pilar financeiro, essa estrutura fundeada e escalável, né? Que é o que a gente criou nesse ano e vai se desenvolvendo cada vez através do motor de crédito, sendo um núcleo separado do comércio e da locação, entendeu? Legal. Ô, Adolfo, e é uma liderança mão na massa, né, cara? Acho que e de portas abertas, né? Diferente do que às vezes empresas tradicionais trabalham, né? Que fica aquela Sim. liderança ali muito isolada do que está acontecendo na base ali, né? Eu sou bem bom na massa, a diretoria também, a gente faz todo o BP, olha toda semana reunião de fluxo de caixa, variável por SKU, suficiência de meta, de lead para cada máquina, a gente está ali olhando no detalhe. Quem não sabe fazer, a gente sabe fazer para ensinar. Então, não é só o conceito, né? É a execução. A gente pega, assume e faz. Se tiver pessoas que estão tendo dificuldade, a gente senta do lado e põe para acontecer. Só que a gente explica,
nós temos um tempo curto para você aprender, meu amigo, porque o negócio vai ficar muito Acelera. maior. Ou você acelera, ou então você tem que ficar abaixo de outra liderança que tem esse dia a dia, one-on-one, constante, mais próximo, para te desenvolver, e depois você pula para cima e a gente toca, né? Então, a ideia é essa. Ô, Adolfo, e quando vocês já têm bem desenhado os próximos passos, né? Futuro, né? O que você pode falar pra gente aí dos planos da Blips para os próximos anos? O que vocês estão enxergando lá na frente? Cara, hoje o que a gente já tem mapeado, o que a gente já tem projetado e planejado, tá pronto para IPO em 2017. Aí a gente vai estar ali... 2027. 2017. Podia ter sido antes, né? Naquela época tava em alta. Para 2027, nós vamos ter ali um GMV anual em torno entre 800 milhões a 1 bilhão, que aí a gente já vê que está pronto tanto em volume de negócio quanto em estruturação de governança, uma consultoria mais robusta para nos deixar pronto para esse momento. Aí, nessa jornada, a gente avalia uma entrada nos Estados Unidos, que a gente está fazendo esse estudo, mas com o propósito de estar na Fórmula 1 e não propriamente dito de entregar o BP em objetivo de resultado ali. Entendi. Por quê? Porque hoje, com tanto segmento que nós estamos e máquina, eu faço 800, 1 bilhão, só que no Brasil, porque o mercado, o tamanho dele é gigantesco, né? A gente falar de food, fitness... E é um crescimento horizontal, né? Que você vai crescendo em segmentos, né? E aí, dentro de cada segmento, você ainda tem uma... ele é horizontal e vertical. 2025, nós vamos ficar mais na vertical. Por quê? Porque eu entrei no food. Quando eu entro no food, eu tenho um mercado gigante. Eu não preciso mais horizontalizar. Entendi. E aí a gente vai ter máquina de fazer suco, máquina de assar pão, máquina de fazer salgadinho, vai ter ultracongelador, vai ter a batedeira, vai ter o forno de pizza, tudo com o mesmo perfil. Aí eu transformo o sorvete em food e começo a desmembrar ali dentro dos SKUs. Por quê? Pra você ter uma ideia, Julia, a máquina soft de sorvete, 40% é sorveteria. O resto é restaurante que quer oferecer uma sobremesa diferente, hamburgueria que quer fazer um milkshake junto com hambúrguer. Então, essa hamburgueria, esse restaurante precisa da máquina de fazer suco, ele precisa do forno. Então, meio que você vai criando um mix pro próprio cliente, vai te pedindo novos SKUs, né? Que foi o que aconteceu. Hoje a gente tem 20 SKUs na comunicação visual, porque o cliente foi falando, cara, você não tem a Fiber para gravar copo, você não tem a CNC para cortar madeira, cortar acrílico, você não tem a dobradeira, a plotter de recorte. Nós não tínhamos. Então, com a de impressão, que era uma máquina única, que foi estabelecendo e entrando, hoje está no Brasil inteiro, em todos os estados, ela já trouxe a demanda do cliente. Por quê? Porque ele gosta do equipamento, ele gosta da empresa, ele tem crédito com a gente para se desenvolver, então ele pede, entendeu? E aí, na medida que ele já é cliente, você já tem dados para ir fornecendo mais equipamentos para ele ali, né? Ele tem o score comigo pelo comportamento dele na minha base. E ele tem também uma garantia. Porque você lembra que eu te falei que a gente transforma uma máquina que não era garantia numa garantia real? Quando o cliente quita essas máquinas, eu mudo o firmware e paro de bloquear. Mas na hora que tá quitado, eu chamo ele e falo, você tem comigo um crédito de X mil reais. É só eu religar o neurônio e começar a usar essa máquina como garantia, que eu te concedo mais crédito. Então, a gente vai criando também uma base de garantias. Só para nós, porque a máquina está embarcado a minha tecnologia, entendeu? E quando você fala do mercado americano, o que é a ideia lá? O que vocês... Cara, lá a gente ainda não aprofundou.
Mas a ideia, quando a gente fala de uma empresa para vender, foi o que a gente, quando criou, já pensamos, a gente vai olhando como que eu melhoro essa venda dessa empresa, né? Os múltiplos. E quando a gente fala a nível mundial, quando você tem uma empresa nos Estados Unidos, você está na Fórmula 1 do mundo. Né? Ali a demanda, se você acertar realmente a mão, é outra. Então, a nosso estudo que está sendo feito, já tem uns 6 meses, é para entender como que funciona o mercado financeiro lá, como que funcionam as leis lá, como que é o crédito para os imigrantes, quanto tempo as pessoas começam a ter crédito lá. Então, a gente já entendeu tudo isso. Aí a gente vê o esforço versus o resultado. A gente olha para cá e fala, nossa, mas aqui o esforço é bem pequeno, ele é muito mais materializado, eu sei que ele vai acontecer, eu já tenho os custos, eu já tenho uma máquina funcionando para gerar esse resultado, e aí a gente tem que pôr na mesa. Mas como a gente está fazendo a rodada de M&A, pode ser que venha um fundo de lá. E aí, se eu entrar lá, ele fala, seu múltiplo que é de X, ele vai ser para 3X porque você já tá lá. Que eu já tô lá. Então, é mais uma questão estratégica do que uma necessidade para aumentar o volume de negócio. Né? E lá, vocês olham para o mercado de americano mesmo ou brasileiros nos Estados Unidos? É o subprime que eles falam lá, né? Porque lá onde está grande parte dos brasileiros. Né? Lá são 3 trilhões de dinheiro que dá para você conceder só nesse público, né? Porque lá, o que a gente viu até hoje, né? Ainda não terminamos o estudo. Qualquer pessoa que chegar lá, no mínimo, ele demora 2 anos para ele começar a ter acesso ao crédito. Porque lá o crédito não é baseado no tanto de dinheiro que você tem. É de como você consome. No score, né? No score de consumo. E lá tem muitas pessoas que estão ali classificado de maneira mais reduzida. Sim. E quem vai... Os latinos, né, que vão para os Estados Unidos, vão para trabalhar, para ganhar dinheiro. É exatamente a energia que a gente tenta achar nos nossos empreendedores. Né? Aí a ideia é a gente ser um apoio, se a gente optar por avançarmos nesse projeto, para essas pessoas que querem alguém que acredita e faça igual a gente está fazendo aqui no Brasil. Legal. Lá a gente tem lá um escritório lá em Boston, a gente atende algumas empresas dos Estados Unidos já há 3 anos. E lá o público que a gente atende são empreendedores brasileiros. É bem diferente daqui, porque lá é o B2C, aqui a gente está muito B2B. E posso dizer que 100% são empresas de construção. Então é uma empresa de piscina, uma empresa de asfalto, uma empresa de pintura, uma empresa de acabamento. Então é onde está ali e assim, cara, quando você vai para o mercado latino, aí pega os hispanos ali, é um mercado gigantesco. Assim. Hoje a máquina que a gente tem, a mini escavadeira, ela é exatamente para fazer piscina. Legal. Porque ela tem 80 centímetros de largura, então ela entra no corredor para fazer a piscina, que às vezes o cara não fez, né, lá no começo, alguma coisa nesse sentido que acontece. Aí ele deveria destruir, porque às vezes as máquinas que precisam para fazer não dão certo, né? Então a gente tem essa mini escavadeira. E a gente estudou muito, lá a jardinagem também é muito forte, que é tudo feito pelos latinos, né? É muito maquinário. Agora no inverno, lá na região de Massachusetts, começa os caras que limpam neve também. É forte pra caramba, cara. Cara, possibilidade não falta. E aí é uma questão mesmo de analisar o objetivo, o esforço versus resultado, cara. É muito simples. Cara, beleza, o esforço vai ser maior, mas o resultado ele é 3 vezes maior do esforço. E eu saio de um âmbito, às vezes, mais confortável, mais pronto, e trabalho uma nova perspectiva, mas essa perspectiva vai me entregar um objetivo maior. A gente avalia e toca. Só que precisa separar, né? A ideia é foco, no que você está fazendo, e se for fazer outra coisa,
outro time, outra pessoa para responder. É outra pegada, outro mercado, outra visão. Exatamente, cara. Assim, Lá o que eu achei bacana foi que não tem essa divisão igual no Brasil entre pessoa física e jurídica, né? O CDC, né? Porque o CDC no CPF, ele é mais complexo, né? Não é um contrato entre empresas, né? Lá não. Lá, se você assinou um contrato... Acabou. Vai ter que fazer cumprir, né? A gente até vê na internet o povo gatando lá nos carros no posto, puxando, né? Lá é preto e branco. Lá não tem conversa. Adolfo, pra gente poder fechar aí, cara, qual que é a mensagem que você deixa pra quem tá ouvindo a gente aí, pessoal que tá começando, quem já tá empreendendo ali, tá no corre ali, querendo crescer também. Qual que é a mensagem que você deixa pra esse pessoal? Cara, esforce, faça as coisas. A gente precisa estudar, com certeza, para entender onde são os nossos pontos fracos. Mas a gente precisa saber que cada negócio ele é único. E o diferencial que você vai construir no negócio, às vezes ele não tá nos livros, tá na sua ação, no que você tá fazendo, e às vezes vai se transformar num livro, né? Porque o que a gente tá lendo hoje foi feito há 10 anos, né? Para trás, porque ele faz para depois escrever. Exato. Então, focar em entender aonde que estão os gaps do seu negócio, os furos, como que tá a cultura. E, cara, sobe em cima, decidiu ter essa atitude, assumir essa responsabilidade, vai até a coisa acontecer. E não se apegue demais ao produto, porque o produto não é seu, é do cliente. Entenda se tem realmente essa demanda e valoriza o que o cliente fala e parte para cima, porque ele dá as dicas, cara. A Blips foi feito através do que os clientes pediram para a gente oferecer para eles. Olha que coisa mais simples. Às vezes a gente tá querendo inventar as coisas, é só você perguntar, cara. É só você perguntar. Então, ter força, né? A gente vê aí uma geração meia achando que tá sendo explorada, trabalhando 14 horas, 12 horas, em vez de ver isso como uma oportunidade. Sim. E é isso que eu acho que eles precisam entender, né? Tem uma galera que desiste rápido também, né? Sim. Não pode existir, né? Empreendedor que desiste não nasceu para empreender, cara. Porque o que mais vai ter são desafios que vai pôr em xeque a sua resistência, né? A sua resiliência em fazer a coisa acontecer. E você tem que dar continuidade. Se desistir, você voltou a estaca zero e aí já era, não tem mais o que você fazer. Passou o bonde. Adolfo, cara, obrigado pelo papo aí. Pra quem quiser te seguir lá no Instagram, qual que é o arroba? Adolfo Sortica. Isso aí. E a Blips? A Blips é arroba... Não, a Blips tem um monte de Instagram, né? @blips.com.br, @blips.estética, @blips.sorvete, .fitness, né? Temos todas, mas o principal é @blips.com.br. Segue a gente, recebe dica de como empreender, veja os nossos equipamentos, se precisar, só clicar lá embaixo que a gente manda na hora. Vamos deixar o link aí. Beleza? Adolfo, obrigado, cara, pelo papo. Foi muito, muito bacana conhecer a história aí da Blips. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigadão, amigo. Valeu. Valeu.